Damos as boas-vindas a você que decidiu nos acompanhar neste estudo bíblico. Seguimos nossa série sobre o livro de Êxodo e estudaremos hoje alguns episódios que se encontram entre os capítulos 7 e 10. Importante, como sempre fazemos, você ter a sua Bíblia para juntos podermos ler algumas passagens. E importante também nós orarmos ao Senhor. E eu convido você para me acompanhar nessa oração. Eterno Deus, nós te pedimos que tu nos abençoes neste estudo, que tu nos instruas, Senhor, que tu nos ajudes a compreender o teu recado para nós e que tu nos ajudes também a aplicá-lo em nossa vida. Tudo isso te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, seguimos então nossa série sobre o livro de Êxodo e nós podemos dizer, como um grande sumário do estudo passado e que nos trouxe até este momento, é que, em resposta ao sofrimento dos israelitas, Deus chamara Moisés para libertá-los. Moisés já estava com 80 anos nessa época. Metade desse tempo, metade desses 80 anos, ele havia vivido na terra de Midian, onde casara e tivera 2 filhos. E lá nesta terra de Midian é onde ele recebe o convite de Deus, o chamado de Deus para libertar os filhos de Israel, conforme nós estudamos na semana passada, no último estudo. Ele fala com o seu sogro, porque uma vez que Deus chamara Moisés para libertar os filhos de Israel, Moisés teria que voltar à terra do Egito. Ele então fala com seu sogro sobre isso, porque o plano de Moisés era levar a sua esposa e os seus 2 filhos, ou seja, a filha do seu sogro, Jetro, e os netos daquele homem que era também um sacerdote. Moisés parte em rumo ao Egito com a sua esposa e com os seus filhos, como nós dissemos, e mais à frente nós vamos ver que ocorre um incidente. Vamos detalhar um pouquinho sobre este incidente, porque ele nos traz algumas mensagens relevantes para o nosso dia. Já no Egito, quando ele chega no Egito, estou procurando aqui dar um sumário inicial do que está acontecendo nesses capítulos que nós estamos cobrindo. Já no Egito, ele então é recebido pelos anciãos, pelos seus irmãos hebreus, que estavam, de alguma forma, aguardando as promessas de Deus se concretizarem. 40 anos antes, quando Moisés tentou liderar os seus irmãos hebreus lá no Egito, ele não foi bem recebido, porque naquela época os israelitas viam Moisés muito mais como um príncipe egípcio do que, propriamente dito, alguém que pudesse ter condições de liderá-los. Mas, agora, 40 anos depois, Moisés, então, com 80 anos, a coisa está diferente. Nós vamos ver que aquele problema de reconhecimento, ou melhor, de falta de reconhecimento da liderança de Moisés, estava superado. O que ocorre é que os anciãos e os filhos de Israel, de modo geral, que tiveram contato com Moisés agora, estavam dando as boas-vindas a ele. Ele estava sendo reconhecido como um líder. Moisés tem um primeiro encontro com o faraó, nós encontramos isso lá no capítulo 5 e no capítulo 6, leremos algumas partes desses 2 capítulos, e nós vemos que ele vai à presença do faraó juntamente com seu irmão, que chamava Arão, que era 3 anos mais velho que ele. Ele então vai à presença do faraó, seguindo as instruções de Deus, para dar um recado ao faraó. E que recado era esse? O recado de Deus é que os filhos de Israel seriam libertos e deixariam o Egito para trás. De pronto, as dificuldades começam a aparecer. Por muitas razões, o faraó não estava interessado em deixar os filhos de Israel saírem do Egito, voltarem para a sua terra. E ele então vai de pronto dizer que não vai concordar e ele vai demonstrar a sua reação contra essa possibilidade e vai fazer com que Deus tenha que usar sua poderosa mão para convencer o faraó sobre esse propósito de libertar os filhos de Israel. A teimosia do faraó vai acabar motivando Deus a trazer, a colocar, ou mandar, ou enviar aquelas 10 pragas, que nós leremos algumas delas nos capítulos subsequentes, pragas essas que podem ser divididas em 2 blocos. No primeiro bloco, as 9
pragas, que vão do capítulo 7 ao capítulo 11, e a última praga, a décima praga, que está no capítulo 12, que é aquela praga que acabou trazendo morte aos primogênitos. Essa última praga nós estudaremos na próxima semana, no próximo estudo. E hoje nós abordaremos de uma maneira muito ampla, porque o material que nós temos é também muito amplo, nós abordaremos essas primeiras 9 pragas que vão ocorrer como estratégia de Deus para forçar, para obrigar, para levar o faraó a libertar os filhos de Israel. No próximo quadro, então, nós começaremos a ler alguns dos trechos que eu escolhi para hoje, e é onde nós encontramos esse incidente no caminho, conforme eu mencionei há pouco. Então, eu convido você para abrir a sua Bíblia. Em Êxodo 4, nós vamos ler os versos 19 e 20, e depois nós vamos ler os versos de 24 a 26. Então, em Êxodo 4, 19 a 20, nós encontramos o seguinte: o Senhor disse a Moisés em Midian: volte para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então, Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então, aqui é um super resumo de algumas dos episódios, algumas das partes que eu mencionei rapidamente. Então, essa é a primeira leitura que nós fazemos. No verso 24, 25 e 26, nós encontramos esse episódio, que é um episódio que nós vamos procurar tirar alguma lição para nós aqui. No verso 24, então, nós lemos: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida você é para mim um marido de sangue. Verso 26. Assim o Senhor o deixou Moisés. Ela disse, marido de sangue, por causa da circuncisão. Então, esse é o trecho que nós lemos, é um trecho bastante difícil, porque quando Moisés vamos ver que ele com 40 anos, naquela época que ele tentou ser líder dos seus irmãos, dos irmãos hebreus, nós verificamos no estudo anterior que ele não foi bem sucedido e ele realmente não estava preparado para aquilo. Não havia habilidade, apesar de ter passado 40 anos na academia do palácio, estudando, talvez ele não tivesse, ou certamente não tinha, uma vivência prática para liderar os seus irmãos. Então, naquela época, ele foi praticamente reprovado nessa posição de líder. Tanto é que ele vai para Midian, passa mais 40 anos lá, e o que ocorre é que a nossa expectativa é que nesse segundo período, nesse segundo 40 anos que ele passa lá em Midian, ele talvez tivesse mais condição de se tornar um líder efetivamente. O fato é que esse período lá em Midian que ele passou até ajudou bastante. Ele deve ter tido algumas experiências interessantes de aprendizado, mas na realidade elas não resolveram o assunto de todo. Agora, aos 80 anos, parece que Moisés ainda precisava aprender alguma coisa. O texto indica que o Moisés ainda se encontrava, nesse texto descrito pelo Êxodo, ele ainda parece que lhe faltava alguma coisa, tinha alguma coisa que ainda não estava completa na formação de Moisés para que ele efetivamente pudesse assumir a liderança desse processo, desse projeto de libertar os filhos de Israel. Isso se evidencia nesse caminho entre Midian e o Egito, nesse episódio que nós acabamos de ler e que nós vamos tentar interpretá-lo. E vamos tentar porque este episódio, segundo diversos comentaristas, é baseado na passagem bíblica de Êxodo, que é considerada por muitos a mais obscura e enigmática do livro de Êxodo. Mas nós temos uma solução para entender, para interpretar essa passagem, e nós vamos agora dar seguimento a isso para exatamente procurar extrair da passagem o nosso melhor entendimento sobre ela. E aí vem uma pergunta que é realmente uma pergunta crucial. Como entender que Javé, que chamara Moisés,
tentaria matá-lo no caminho, porque esse é o texto que nós encontramos aqui. Nós encontramos que o Senhor o encontrou e quis matá-lo, né? Esse é o texto que nós lemos aqui do verso 24. Então, como explicar? Poxa, Moisés não era chamado para libertar os filhos de Israel, Deus não havia escolhido ele, então por que agora, nesse momento, Deus estaria definindo, agindo dessa maneira, né? Moisés, vale nós observarmos, é importante nós entendermos esses pontos, ele estava acompanhado da sua esposa, que se chama Zípora, que aparece o nome dela aqui, e dos seus 2 filhos. E uma forma de nós interpretarmos esse texto que diz uma tentativa do Senhor, que o Senhor desejava matá-lo, uma forma de interpretar isso é que possivelmente Moisés foi acometido de uma doença mortal, uma doença que não se sabe qual é exatamente e o que e porquê, né? Nós talvez cogitamos aqui do motivo, mas não sabemos que enfermidade foi essa. Uma possível explicação para esta ocorrência da enfermidade de Moisés é que dos 2 filhos ele não havia circuncidado um deles. E esse assunto era um assunto pendente na vida familiar de Moisés. Tudo indica, então, que Deus estava usando este episódio para dar um ultimato a Moisés. E nós vamos tentar entender por que isso era tão importante. O que ocorre é que Moisés havia negligenciado o cumprimento desse ritual de circuncisão de um dos seus filhos, ou ele havia sido negligente, ou havia tido alguma oposição da Zípora, que por qualquer motivo que nós não sabemos, se opôs àquele procedimento. O que ocorre aqui é que a Zípora, a esposa do Moisés, ela vai agir nesse episódio e acaba salvando a vida do marido, porque a situação estava no impasse. Moisés estava à beira da morte, Deus havia provocado aquela situação e o motivo possível é porque Moisés estava com aquela pendência da circuncisão do filho. Então, o que a Zípora faz? Ela interfere, ela entra na história ali de alguma forma e, se sentindo culpado ou não, ela vai e ela circuncida o menino. Até porque Moisés não tinha condições de fazer aquilo, fazer o ritual, né, fazer o procedimento, porque ele estava doente à beira da morte. Então, ele não tinha condição de fazer aquilo e ele ia morrer. Agora, quando a Zípora percebe toda aquela relação de causa e efeito, ela interfere e ela, então, circuncida o menino. Situação crítica, ela entra, né, como mulher corajosa e desejosa de resolver a questão, ela vai e salva a vida do marido, né? Ocorre que ela talvez aquilo tenha sido um estresse na família. O estresse foi tão grande porque nós verificamos que após esse fato, esse evento, tudo indica que a Zípora e os 2 filhos voltam para Midian, voltam para a casa do pai. E isso é praticamente confirmado porque eles só vão se encontrar algum tempo depois, lá em Êxodo 18, quando Jetro, com a Zípora, com os filhos, eles todos vão se encontrar com os filhos de Israel que já haviam saído do Egito e estavam lá no deserto. Então, entre esse episódio da estalagem e o encontro deles vai se passar um tempo, mas lá na frente eles vão se encontrar. Então, isso mostra aqui a ocorrência. Agora, vamos tentar entender as razões e os motivos disso. Por que Moisés, autor do livro de Êxodo, teria registrado esses fatos? Uma primeira reação nossa seria, puxa, foi um constrangimento familiar, quase que uma separação, mas Moisés fez questão de escrever isso no livro de Êxodo. Que lições a palavra de Deus teria para nós inspirada nesses episódios? Nesse episódio específico que nós lemos, que nós comentamos. O que ocorre é que não realizar a circuncisão do menino faria com que o menino estivesse fora do povo. Conforme Gênesis 17:14, ele estaria fora da aliança do Senhor. Para Moisés manter essa situação seria gravíssimo, seria uma situação muito complicada. Por quê? Como que ele poderia liderar os filhos de Israel
e ser um exemplo para eles de fidelidade, de aproximação de Deus, de comunicação com Deus, se ele mesmo, Moisés, não estava cumprindo os mandamentos de Deus. Então aquilo era uma situação realmente final, né? Isso explica essa resistência de Moisés em cumprir a vontade de Deus, o estaria levando ao fracasso total da sua liderança. Por isso explica por que Deus tratou Moisés nesse episódio de uma maneira tão forte. Isso também serve de lição para nós. No próximo quadro, nós também extraímos mais alguma coisa desse episódio, que é vendo e tentando identificar como que Moisés desenvolve a sua capacidade de liderança. Nesse trecho que nós lemos, que é Êxodo 24 a 26, nós vamos ver que ele nos ensina que as falhas podem ser usadas para o aprendizado. A resistência de Moisés em cumprir a vontade de Deus, como nós lemos aqui, como nós interpretamos, era, como nós vimos, uma falha grave, gravíssima, e afetaria a sua liderança. Seria algo fatal para o sucesso da missão de libertar os filhos de Israel. Por repetidas vezes, não só aqui, depois nós vamos ler em outros episódios, vai ocorrer um pouco disso também, por repetidas vezes, Moisés demonstra o seu ponto fraco em termos da fé e nas providências dos planos do Senhor. Ele tendia a confiar muito em si próprio, tendia a confiar na sua competência, na sua formação, no seu aprendizado, no seu jeito de agir. E o que ocorre é que muitos crentes hoje, às vezes, se comportam também como o Moisés, quando colocam o poder do Espírito de Deus, a oração, a fé e as providências do Senhor, colocam tudo isso no segundo plano, como Moisés estava fazendo. Eles acreditam, Moisés e muitos desses crentes hoje, que eles têm recursos suficientes para eles mesmos darem conta da missão. O que ocorre é que Deus não apenas requer a nossa competência, a nossa disposição, nossos dons, o nosso tempo, mas também ele requer a nossa dependência de Deus. Ele quer que nós estejamos operando sobre o comando dele. É isso que Deus requer daqueles que ele chama para o seu serviço. Moisés vai se tornar um líder completo, mas isso vai ocorrer na dinâmica das suas interações com Deus. Não vai ser num estalar de dedos, mas no decorrer da história nós vamos ver que Moisés cada vez mais se torna um líder muito capaz. Diferentemente do que muitos poderiam pensar ou esperar de Moisés, ele não foi discípulo de nenhum mestre conhecido. Nós não temos nenhum registro que alguém muito famoso foi o mestre de Moisés. Apesar de ter tido o seu aprendizado lá no palácio durante 40 anos, podemos dizer, aprendizado na academia do palácio de Faraó, como um príncipe egípcio, com todos os professores mais renomados daquela época, nós não temos nenhuma identificação de que tenha havido um mestre famoso que tenha liderado, tenha ensinado todas essas coisas a Moisés. Uma parte das suas lições, dos seus aprendizados, possivelmente ocorreu na sua experiência lá em Midian, talvez na sua solidão nos pastos de Midian, onde ele tomava conta do rebanho do seu sogro, do Jetro. Pode ser até que Jetro tenha influenciado Moisés em alguma coisa, e certamente isso deve ter ocorrido, porque Jetro era uma pessoa de sabedoria. Ele era um sacerdote de Midian e ele também tinha sabedoria. E a sabedoria de Jetro vai aparecer lá adiante num dos episódios ao longo da viagem do povo de Israel, em que Jetro vai aconselhar Moisés uma maneira de administrar a relação e o atendimento ao povo que estava ocorrendo naquelas circunstâncias. Então, Jetro é um homem que possivelmente também influenciou Moisés de alguma forma. Agora, o ponto aqui relevante para nós observarmos é que Moisés ele não foi chamado pelo Senhor porque ele era competente. O Senhor é que iria equipá-lo. O Senhor é que iria colocar Moisés, capacitar Moisés à medida que Moisés respondesse o chamado do Senhor e à medida que ele se colocasse à disposição de Deus. É por isso que nós chamamos
que o aprendizado de Moisés se daria na dinâmica do seu relacionamento com Deus. Isso vai ocorrer conosco também. Muitas vezes nós poderemos ter um aprendizado resultante do nosso relacionamento, da dinâmica do nosso relacionamento com Deus. Vale nós observarmos que Moisés, ele não foi treinado pelos seus acertos, mas ele foi capacitado pelas suas falhas, como nós vemos aqui. Moisés não foi chamado e comissionado, vale observar também, porque não foi chamado porque ele estava pronto, porque ele era um homem de posses, porque ele era um homem espiritual, porque ele era um homem muito bem formado. Apesar dele ter várias qualidades, não foi por isso que Moisés foi chamado. Moisés tinha os mesmos medos e as mesmas falhas que qualquer um de nós tem, né? As suas imperfeições. Ele era uma pessoa, nesse aspecto, uma pessoa comum. A chave das suas vitórias, isso é importante nós anotarmos para nós mesmos, não foi a sua grandeza, mas foi o caráter de Deus que o chamou, como ele também chama pessoas hoje, pessoas imperfeitas, pessoas limitadas, pessoas cheias de falhas, para realizar a vontade dele através dessas pessoas. Essa foi a chave da vitória que Moisés teve na sua liderança. No próximo quadro, nós seguimos nesse relato e vamos lá para o capítulo 5, porque nós vamos encontrar Moisés e Arão se apresentando ao faraó para dar o recado que Deus havia instruído a ambos dele. Então, na presença de faraó, Moisés entrega o recado de Deus ao faraó sobre o fato de que Deus iria libertar os filhos de Israel do Egito. Isso era o recado que Moisés tinha que entregar ao faraó. A partir do capítulo 5, nós vamos ver então a narrativa de Moisés, as suas idas e vindas, juntamente com Arão, que era o seu irmão, indo à presença do faraó, e aí vai se desdobrar em alguns acontecimentos dos capítulos subsequentes. Como nós mencionamos rapidamente, a reação de faraó era de negar a autorização para que os filhos de Israel deixassem o Egito, e não apenas negar, ele, por conta dos pedidos que Moisés fez para libertar o povo, ele começa a oprimir mais ainda o povo. Então, diante do pedido de Moisés, aquela coisa começa a dar errada para o povo, tanto é que o povo começa a reclamar, porque o faraó começa a ser mais opressor ainda em cima dos filhos de Israel. E o que ocorre é que o coração do faraó vai se endurecendo cada vez mais e o embate contra ele vai ficando cada vez mais difícil. E aí vem uma pergunta também, me parece bastante interessante, que a pergunta é a seguinte: seria razoável que o próprio Deus tivesse um plano para levar Faraó a ter essa reação de se contrariar, de endurecer o seu coração para atender o pedido deles? Nós lemos no capítulo 7, no verso 3, uma declaração que nos deixa pensativos sobre isso. O capítulo 7, aliás, vamos ler aqui o capítulo 5, 1 e 2, e depois nós leremos o capítulo 7, que aí nós teremos a visão completa. Então, no capítulo 5, os 2 primeiros versículos, para nós resumirmos o que aconteceu, de fato, de alguma forma, nós já relatamos. Então, verso 1 e 2 do capítulo 5 diz: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Olha só o versículo 2, que depois nós vamos usar esse versículo aqui. Olha o que o faraó responde na primeira reunião que ele tem com o Moisés. Faraó responde: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Primeira reação, primeira resposta do faraó já foi nesse sentido. Lá no capítulo 7, no verso 1 a 6, nós lemos o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, como meu representante sobre Faraó. E o seu irmão Arão será o seu profeta, aquele que anuncia as coisas ao Faraó. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Eu, porém, endurecerei o coração do faraó. Aquela passagem que nós íamos ler, que já estamos lendo aqui. E multiplicarei na terra do Egito os meus sinais.
e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Verso 6. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Então vem a pergunta: como que podemos entender? Se Deus queria que o faraó abrisse mão, da permanência dos filhos de Israel lá no Egito, por que Deus iria endurecer o coração de Faraó para que isso não acontecesse? Então esse é o texto do Êxodo 7:3 que nós lemos. E aí pergunta, qual o sentido então de Deus endurecer o coração do faraó? Deus queria que o povo, desejava, era o seu plano, que o povo fosse liberto. Mas, para nós entendermos essa passagem que diz que Deus endureceu o coração de Faraó, é importante nós tentarmos compreender e notar pelo menos 3 coisas. Para compreender, precisamos de pelo menos observar 3 coisas, conforme nós vamos dizer aqui. A primeira coisa que é importantíssima é que o coração do Faraó só foi endurecido por Deus depois que ele, o próprio Faraó, se declarou que ele era contrário, Faraó, era contrário à saída do povo de Deus. Então, lá no verso 5, nós lemos, eu vou repetir aqui, aquela passagem que eu até sinalizei. Olha só a resposta do Faraó. Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Aqui, Deus não tinha endurecido o coração de Faraó coisa nenhuma. Era a primeira vez que ele estava conversando. Ele já havia se manifestado. Então, o primeiro ponto a observar é isso aqui, que o Faraó, antes de Deus endurecer o coração dele, que vai acontecer lá na frente, ele já havia, ele mesmo, endurecido o seu coração. Segunda coisa, durante as primeiras 5 pragas, nós não teremos oportunidade de ler todas as pragas, vamos comentar muito por alto, mas nós podemos, se você depois tiver a oportunidade de ler os capítulos seguintes, o 7, o 8 e o 9, que é onde encontramos esses relatos das pragas, o que nós observamos é que nas 5 primeiras pragas, quando conclui a praga, o texto que nós lemos, ele diz que o próprio Faraó é que estava negando aquela verdade, negando aquele pedido que Deus estava fazendo através de Moisés. Então, por exemplo, no capítulo 7, verso 22, que é o episódio em que o rio é transformado em sangue, é a primeira praga, lá no 22, nós lemos o seguinte: porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Eles replicaram lá o fenômeno que tinha ocorrido. De maneira que o coração do faraó se endureceu. O coração do faraó se endureceu. Aqui, primeira declaração. Quando nós vamos lá em 8:15, primeira praga, 8:15, que é relato da segunda praga, nós encontramos que é a praga que fala dos sapos, nós encontramos no verso 15 o seguinte: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido. Aqui, tudo por conta de Faraó, ele que está endurecendo o seu próprio coração. Lá no capítulo 8, verso 19, que é a praga dos piolhos, o que nós encontramos no final do relato? Capítulo 8, verso 19, então os magos disseram a Faraó, olha só os magos dizendo, aconselhando Faraó, isso é o dedo de Deus. Porém, o coração do Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor tinha dito, ele vai endurecer o coração dele. E depois o Deus vai dizer, e eu vou endurecer o coração dele também depois. Então, nesses relatos das pragas, nós vimos aqui o dos piolhos, o 19. Quando nós chegamos lá em 9:7, tem mais um exemplo que nós podemos considerar aqui. 9:7 é aquela praga em que os rebanhos dos egípcios morrem, mas os rebanhos dos israelitas não são afetados pela praga. Então, lá no verso 9:12, diante daquela dureza toda, mesmo diante daquela dureza toda, nós lemos o seguinte, no verso 9:7, no verso 9:7, nós lemos, Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não deixou o povo ir. Isso ocorre nas 5 primeiras pragas. Quando nós vamos para a 6ª praga, que aparece aqui, que é a praga dos tumores, que aparece um tumor na pele de um monte de gente,
Lá no final da execução das pragas, que é relatada no verso 9 e 12, nós vemos a linguagem que já é diferente. Então, no verso 12, nós lemos: porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. E aí, como que nós interpretamos isso, né? Então, a partir dos cinco primeiros, nós vemos, 5 primeiras pragas, vemos claramente a manifestação voluntária do faraó de endurecendo o seu próprio coração, e a partir disso, nas pragas subsequentes, nós vamos ver Deus interferindo e aí endurecendo mesmo mais ainda o coração do faraó. Às vezes, nós vamos aprender com isso, às vezes Deus faz com que o obstinado e rebelde endureça mais ainda o seu coração. Agora, isso vai acontecer em ocasiões específicas, e essa aqui é uma delas, né? Essa situação que nós lemos aqui. E nesse caso, tem um propósito também, acontece em situações específicas e dentro de um propósito específico de Deus. E aqui o propósito era exatamente levar aquela crise ao ponto de ruptura e resolver a crise de uma vez por todas, o que efetivamente vai acontecer lá mais à frente. Agora, vamos ver mais duas consequências sobre as pragas nos próximos 2 quadros, um que fala da natureza das pragas e outro quadro que fala da mensagem das pragas. Da natureza das pragas, quando se estuda esses episódios, nós podemos identificar pelo menos 4 tipos de interpretação quanto à natureza das pragas. A primeira interpretação, e aí você vê no item lá no quadro, as pragas seriam mitos. Alguns interpretam, alguns entendem que as pragas eram mitos e não devem ser levadas a sério. Então, isso é uma linha de interpretação. Outra linha de interpretação são aqueles que acham, como está aí no quadro, os que acham que as pragas ocorreram, mas não foi de forma milagrosa, ou seja, foram desastres naturais. Terceira linha de interpretação: as pragas foram parcialmente milagrosas. Teriam sido desastres naturais, mas de alguma forma operados, utilizados por Deus, que deu o tom do momento, né? Ele entrou no momento certo, a intensidade certa, adequada para o propósito dele. E aí nós temos um exemplo disso, por exemplo, o fato do rio Nilo ter sido, segundo o relato bíblico, as suas águas terem sido transformadas em sangue. Seria sangue literal ou seria a cor de sangue? Então, alguns interpretam que o que pode ter acontecido foi uma combinação de efeitos, por exemplo, um efeito de inundação, juntamente com a produção de micro-organismos, de lodos, tipos diferentes de lodos, que deram aquela coloração vermelha para a água do rio Nilo. E as demais pragas, possivelmente resultado de algum desequilíbrio naquele ecossistema, acabaram também aparecendo segundo essa maneira de interpretar. E o quarto tipo, a quarta linha de interpretação é que as pragas foram sim milagrosas. Elas podem e devem até ter envolvido fenômenos da natureza, mas ocorreram sob uma orquestração e sob um propósito e sob um controle muito específico de Javé, de Deus, né? E aí, nesse mesmo quadro, nós vemos também 5 motivos que nós podemos assinalar para autenticar, para nos ajudar a confirmarmos o teor milagroso dessas pragas. O primeiro motivo nós podemos chamar de intensificação. O que quer dizer isso? É claro que os egípcios conheciam piolhos, conheciam moscas, conheciam sapos, conheciam tudo isso, mas o fato deles terem aparecido em momentos específicos de forma incomum e de forma intensa, ilustram ou autenticam de alguma forma ou contribuem para autenticar que esses eventos foram milagrosos. O segundo item que podemos chamar aqui de motivos, né, que autenticam, que contribuem para atestarem essas pragas, foi o que nós podemos chamar de previsão. O que é previsão? Essas pragas todas, elas foram anunciadas antecipadamente por Moisés, o que iria acontecer, e o término delas também foi anunciado. Então, isso se diferencia radicalmente de eventos naturais comuns que nós não temos controle sobre eles. Outro item para nós observarmos como motivo que autentica as pragas como miraculosas é a discriminação. O que é discriminação? Quando uma praga chega, ela acontece para todo mundo que está naquela área de influência, naquela zona de influência da praga. Mas aqui,
ocorreram, dado uma praga, ocorreram efeitos nos egípcios e não ocorreram efeitos nos israelitas. Então há uma discriminação da ocorrência efetiva das pragas, de algumas delas, na vida das pessoas, tanto egípcios quanto os israelitas. O outro fator é a ordem. O que é a ordem? A ordem aqui é a intensificação da gravidade das pragas. Elas começam com a transformação da água do rio Nilo em sangue, ou metaforicamente falando, em uma água vermelha, né, que inclusive fez com que os peixes morressem, não era boa para beber, trouxe uma série de dificuldades, mas aquilo, a sequência das pragas, a sequência ela vai se intensificando, a gravidade das pragas vai se intensificando e vai culminar com a última praga, que é a morte dos primogênitos. E, finalmente, o quinto ponto é que as pragas apresentam, todas elas, uma finalidade moral. As pragas, então, não foram simplesmente desastres da natureza, mas elas foram sinais para demonstrar a mão poderosa de Deus que obrigaria Faraó a deixar os filhos de Israel saírem do Egito. No próximo quadro, nós vamos ver, então, as mensagens das pragas. E aí vale nós observarmos que os deuses do Egito, porque essas pragas vão afetar esse entendimento, essa cultura dos deuses do Egito, e por isso que nós estamos citando isso, os deuses do Egito eles estavam muito ligados às forças da natureza. Acreditava-se que o comportamento dos deuses é que governava toda a natureza. Havia dezenas de deuses na mitologia egípcia. Mitologia complicadíssima, muito mais complicada que a mitologia grega. Mitologia egípcia é um negócio assim absurdamente complexo, e rico também das suas criatividades, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos apenas para nós citarmos, porque o Sol, por exemplo, era o deus Ra, era um dos deuses dele. A praga que transformou a água do Nilo em sangue, o próprio rio Nilo era um deus, era considerado um deus, e o nome desse deus era Hapi, com H-A-P-I. Outra consideração é que as rãs que também foram objeto de uma praga, elas eram animais sagrados para os egípcios e representavam a deusa da fertilidade, ou da frutificação, melhor dizendo. E o nome dela era Hekel, com H, né? A luz do firmamento era também um deus, era o deus Horus. A escuridão, os ventos e as tempestades era o deus Sete. Apis era um outro deus também, era o deus da fertilidade dos rebanhos, era um boi, era um touro, o Apis. E, ao mesmo tempo, havia uma deusa vaca que se chamava Hathor, ela era a patrona do amor, da beleza e da música. E o próprio faraó era visto como Deus. Então, quando nós lemos as pragas, nós vamos observar que cada uma delas, de alguma forma, afeta as divindades dos egípcios. Como que Deus estaria dizendo, né, ali daquela maneira, na ação das pragas, ele estava dizendo: eu, Javé, sou o único Deus verdadeiro e eu estou me contrapondo aos deuses do Egito, porque o faraó está teimando em não deixar os filhos de Israel saírem. Então, essa é a grande mensagem das pragas. Ela tem a ver com o aspecto cultural dos egípcios e o aspecto religioso deles, para que eles pudessem compreender a ação de Deus naquele momento. Então, é isso que nós aprendemos aqui das pragas, e vale também nós observarmos que muitas delas, como nós mencionamos, afetaram diretamente divindades egípcias. E elas podemos afirmar que elas foram ações de Deus com pelo menos 3 objetivos. Já falamos num deles aqui, que era forçar ou pressionar o faraó, mas há outros objetivos também. Então, o primeiro objetivo que nós podemos comentar é que as pragas foram uma acusação e um julgamento dos deuses do Egito. Não só os egípcios precisavam renunciar àqueles deuses pagãos que eles adotavam, mas o incrível acontece, havia também israelitas que adoravam os deuses egípcios. Então, eles também precisavam ser ensinados, eles precisavam sair daquela idolatria que eles estavam praticando e reconhecer Javé como Deus supremo, o único Deus do universo. As pragas serviram, então, para demonstrar a impotência do faraó, impotência tanto do ponto de vista
como Deus, como do ponto de vista governante, porque ele não estava dando conta daquelas crises subsequentes, né, que estavam acontecendo uma atrás da outra ali. Então, mostra também que o faraó era um ser humano como qualquer ser humano, que era sujeito às frustrações, às suas ansiedades, às suas preocupações, porque ele também estava sendo afetado de maneira igual a qualquer outro cidadão egípcio que estava experimentando aquelas adversidades das pragas. O segundo motivo para essas pragas, que podemos dizer, de certa forma, já até mencionamos, as pragas foram uma demonstração da existência do poder de Deus. E o terceiro objetivo, como também mencionamos rapidamente, as pragas foram meios para Deus forçar Faraó a libertar os filhos de Israel. E temos aqui uma passagem do que já lemos rapidamente, no Êxodo 3, voltando lá para trás um pouquinho, Êxodo 3,19, nós vemos o que Deus diz sobre tudo isso. Ele diz assim: eu sei, estava explicando para Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele encontrou Moisés, quando ele chamou Moisés para desenvolver todo esse projeto, né? Então lá Deus vai dizer a Moisés: eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado pela mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Então, esse é o aprendizado que nós recebemos aqui dessa leitura, desse entendimento, dessa ocorrência das pragas. No próximo e último quadro, que nós chegamos aqui algumas das nossas conclusões, nós podemos dizer que Moisés tinha vários obstáculos, mas talvez ele mesmo fosse um desses obstáculos. Essa é uma primeira conclusão que nós teremos, porque Moisés tinha algumas dificuldades, como nós mencionamos, que só serão resolvidas à medida que o tempo vai passando. O seu problema não era exatamente medo de falar. Quando Moisés foi chamado, lá naquele diálogo inicial com Deus, ele procurou de todo jeito escapulir daquele chamado de Deus. Ele disse: olha, eu não sei falar, eu não sei me apresentar, eu não sei isso, eu não sei isso, não sei aquilo. Mas Deus foi argumentando com Moisés e ele foi aceitando. Então o seu problema, na realidade, não era medo de falar, como aparecem algumas das objeções que ele fez ao Senhor. Sua grande dificuldade era a sua fraqueza na fé, ou a sua falta de fé, como nós, de certa forma, mencionamos antes. Ele possuía uma dificuldade muito grande em confiar nas providências de Deus. Isso é interessante porque é um problema que muitos crentes enfrentam hoje. Muitos crentes são iguais a Moisés nesse aspecto. Eles não deixam que Deus se envolva no seu dia a dia, nos seus desafios. Eles querem resolver os seus desafios, suas questões, por conta deles próprios. Eles têm, às vezes, um bom preparo acadêmico, têm dons, têm habilidades, têm recursos. Alguns são líderes nas suas empresas, ou são líderes até na igreja, são engajados, são comprometidos, tudo isso é muito bom. Só que, da mesma forma que Moisés ficava faltando a ele o componente de fé, essas pessoas também lhes falta depender e da frequência, da intensidade, da presença de Deus, das soluções de Deus nas coisas que eles estão desenvolvendo. Então, em vez de suplicar ao Senhor e colocar as coisas nas mãos de Deus de uma maneira mais efetiva, essas pessoas seguram muito para si e elas tentam resolver o problema. Aí, quando não dá certo, elas vão correndo, né, pedindo socorro ao Senhor. Tá bom, tá certo, a gente tem que pedir sempre socorro ao Senhor, mas a gente deve pedir socorro ao Senhor desde o começo, e não lá na frente, quando as coisas não deram certo, né? Muitos dos desafios, é importante nós observarmos, que eles só serão resolvidos pelo poder do Espírito do Senhor. Nós precisamos lembrar disso, nós precisamos aprender que, a despeito de toda a nossa competência, da nossa capacidade, das nossas habilidades, alguns assuntos só serão resolvidos com a presença, com a atuação do Espírito do Senhor, conforme a vontade dele. Cabe a Deus, né, e cabe a nós pedirmos a Deus, cabe a ele, às vezes, resolver as questões. E cabe a nós pedir a ele que ele nos dê as armas para nós lutarmos,
ou peleje por nós, ou faça ambas as coisas. Mas quem vai decidir o que vai acontecer é o Senhor. Nós temos que colocar esses nossos grandes, especialmente os grandes desafios, os pequenos também, e notadamente os grandes desafios, nós devemos colocá-los nas mãos de Deus. E aí, uma última, ou quase finalizando aqui a nossa conclusão, um ponto para nós observarmos é que há pragas que podem comunicar mensagens. Vimos que o objetivo das pragas foi comunicar a mensagem da superioridade de Javé sobre aqueles deuses dos egípcios. E com isso, Javé pressiona os pontos sensíveis do faraó e dos egípcios. Aplicando isso na nossa vida, muitas vezes o que vai acontecer é que nós ficamos teimando em certas decisões, teimando em certas condutas. E aí, nesses casos, pode acontecer de Deus enviar algumas pragas para nos mostrar que nós estamos no caminho equivocado. E aí vale nós observarmos que muitas vezes acabamos tendo os nossos deuses pessoais também. Deuses pessoais é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. Isso é muito perigoso, porque Deus tem o seu lugar e ele é insubstituível. Mas se nós temos alguma coisa, por exemplo, se nós somos muito apegados ao dinheiro, né, e aquilo é colocado na nossa vida, é levado à nossa vida de uma maneira a ser uma prioridade em relação às coisas de Deus, poderá acontecer que Deus vai acabar permitindo ou vai nos enviar uma praga de perdas financeiras. Pode ser também que às vezes a nossa prioridade seja as nossas amizades e os nossos relacionamentos em contraposição, em prioridade aos nossos compromissos com Deus. Pode acontecer, como consequência disso, nós termos diante de nós uma praga, entre aspas, enviada por Deus, que significa nós termos perdas de amizades, nós temos perdas de relacionamentos, porque Deus está dando uma balançada na gente para mostrar que a nossa prioridade está equivocada. Vale nós observarmos que não podemos dizer que as adversidades, que todas as adversidades serão pragas do Senhor. Não, não é assim, porque as adversidades têm causas múltiplas. Isso é objeto de outro estudo, inclusive, tem várias possibilidades para ocorrer adversidades ou para ocorrer pragas na nossa vida. Mas, certamente essa possibilidade de termos algumas pragas em nossa vida como resposta de Deus a certas condutas, a certas teimosias que nós estamos tendo, é realmente uma realidade. Essas pragas, essas adversidades poderão nos ser enviadas para que nós mudemos alguma coisa, para que nós mudemos de direção, para que nós nos transformemos, para que nós venhamos a entender a diferença, as prioridades erradas que nós estamos adotando. Que possamos, então, aprender com algumas dessas experiências de Moisés e abrir espaço em nossa vida para que Deus possa realizar a sua obra, o que Ele quer para as pessoas, que Ele possa realizar isso através de nós. Ficamos aqui nesta oportunidade, espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro você tem um panorama dos próximos estudos que teremos ao longo das próximas semanas e deixo aqui com você um grande abraço.